Boa noite a todos, né? Não, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Vamos pegar a noitinha ali, né? 25 minutos. E vamos falar de Paulo, né? Eu, como uma cristã há 30 anos, quando fui chamada numa igreja cristã, tinha 18 anos na época. Paulo, para mim, é uma pessoa muito querida, né? Muito querida. As cartas dele, né? As cartas que ele escreveu, tem cartas que são, ao meu ver, fenomenais, né? Cartas a Efésios, a Tessalonicenses. Então, assim, é uma pessoa que eu sempre admirei muito como pessoa, né? Como ele também, muitas vezes, ele sempre deixava muito claro ali que o significado que ele tinha essa consciência bem intrínseca, né? Dentro dele, que ele era apenas um veículo ali para manifestação da revelação de Deus, né? Ele colocou ali que não mais ele, né, mas o Pai vivia nele. É algo que quem lê a Bíblia conhece, é uma citação muito, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E também colocou algumas vezes que ele considerava tudo que ele tinha, né, como para que pudesse ganhar Cristo, né, e manifestar o reino. Então, assim, foi um choque, porque quando eu entrei no movimento, algumas pessoas não tinham o cuidado de equilibrar, né? Depois que a gente vem para o livro de Urântia e lê o que está escrito, porque o conselho fosse bom, ninguém dava hoje em dia, né? Mas a gente se aconselha mesmo assim, a gente qualquer dúvida, qualquer parâmetro, qualquer coisa que exista no seu coração, vá primeiro para o livro, né? Pegue ali, faça o estudo e veja o que está escrito. Realmente, de que maneira o revelador colocou. Porque eu vi muitas vezes frases tão pesadas. Parece que algumas pessoas tinham tido algum problema com o cristianismo, ou com a igreja, ou com os pais, com a religião, e colocava tudo isso ali em Paulo, como se Paulo fosse culpado. E eu via isso ali no grupo, né? E aquilo muitas vezes me machucou, né? A gente depois supera, mas machucou. Houve muita discussão. E depois, quando você vai para o livro, para aquilo que está escrito, você percebe que não é isso. Não é isso que os reveladores estão falando. Os reveladores não colocam Paulo como um inimigo ou como um vilão, né? Então, assim, pelo contrário, né? Os reveladores têm centralidade, eles têm equilíbrio em mostrar quem foi Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Que eu vejo na vida de Paulo justamente essa questão da religião pessoal, né? Ele conseguiu na vida dele viver tal fato. Ele teve a sua comunhão com Deus dentro daquilo que era possível numa época que era muito restrita. Quer dizer, ontem eu estava comentando com uma colega e falei para ela, antigamente era vergonhoso andar com a Bíblia debaixo do braço. As pessoas riam, né? E chamava de crente e tal. Era zombado mesmo. Hoje é bonito, né? Hoje um jovem da igreja com a Bíblia, as pessoas acham bonito. Ficou uma coisa legal isso, né? Muito legal essa evolução. Então, na época de Paulo, o quanto que ele teve que superar, né? E várias restrições que ele viveu, né? Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Não, mas já saiu. Ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui, né? Então, como ele foi um dos grandes mestres, né? Da religião,
Ele pregou sobre a fé, né? Isso foi bem claro, né, nas cartas de Paulo, isso é muito claro. A questão da fé. A carta de Gálatas deixa isso muito claro. Não é por obras, é por meio da fé, né? Não é nada que a pessoa faça, é a fé no Senhor. Então, qualquer pessoa, qualquer cristão, ele tem ciência que a fé é a base dessa vivência com Deus. Então, devemos isso grandemente a esse homem, né? Paulo, né? Ele fala da fé de maneira magnífica, né? Então, deixa eu aqui passar. Tal, né? Eu acho que isso aqui, né, a gente também já falou, que eu já, né? Agora isso aqui é muito legal, né? Ainda mais eu falando, né? Aqui diz, muito espantoso foi, naquela época, quando as mulheres nem era permitido que permanecessem no andar principal da sinagoga, ficando confinadas à galeria das mulheres, né? Vê-las sendo reconhecidas como instrutoras autorizadas, né? Do novo evangelho do reino. E eu achei assim, isso aqui muito interessante, né? Aí a analogia que fala aqui sobre Paulo, né? Sobre ele não permitir o livro. Eu tinha ideia que ele era realmente, porque eu vi pessoas falando que Paulo era machista, que Paulo não sei o quê, que o livro dizia que Paulo era machista. Quando você lê tá aqui, você percebe que, na verdade, havia toda uma cultura de época, havia todo um momento. O que eu vejo quando Paulo começou a lidar com essa situação era sabedoria da parte dele, né? Houve muita sabedoria da parte dele para não gerar, naquele momento, uma situação de pânico, né? Seria ou algo que fosse muito além do que pudesse ser recebido, né? Então, assim, o livro, durante ao invés de eu vejo, claro, que Paulo teve falhas, como todo mundo, ele teve falhas, felizmente que ele teve falhas, né? Que ele era humano e a gente pode encontrar alguém humano que pôde expressar. Acredito que Paulo expressou muito o Senhor. Ele trabalhou muito, ele fez muito em prol desse evangelho. Ele tem Filó também, né? É Filó, né? Eu passei aqui. Porque está falando de Paulo, então não vou comentar sobre Filó. Mas aqui, deixa eu ver. Pecado, sacrifício, expiação. Aí agora a gente vai para essas questões, né? De verdade, eu acredito que existe uma administração divina, né? Sempre houve ali, desde a época que o livro nos mostra ali. Para mim, é muito interessante olhar para o livro de Urântia, né? Como eu conheci a Bíblia, e chegar no livro de Urântia e perceber que essa administração, o tanto que ela é perfeita, né? Mesmo com a rebelião tendo acontecido, isso não interfere na perfeição e na grandeza da administração do Pai. Então, eu acredito que quando a gente fala em falha humana, eu penso que a própria evolução, ela permite isso. Então, assim, como uma criança, né? O Neemias está com o bebezinho dela aí de 3 anos. É 3 anos, né, Neemias? Esse neném? A sua menina tem 3 anos? Sim, a Maria tem 3 anos. Tem 3 anos.
ela vai agir como uma criança de 3 anos. Neemias não vai exigir que ela se porte como uma criança de 10. Ele não é louco, né? Então, eu acredito que o que é que acontece? O que é que acontece? Paulo, ele tinha ali uma idade dentro dessa evolução espiritual, e dentro dessa evolução espiritual, ele falou segundo aquilo que ele podia perceber espiritualmente, né? Então, mesmo que as palavras, o conteúdo, o conceito estivesse errôneo, ele não tivesse entendido claramente a teoria, o que emanava dele era justamente trazer as pessoas para o Senhor, trazer as pessoas para o Pai. Então, eu penso, né? Penso o livro, eu quero te dizer para vocês que, na minha visão, o livro reforçou isso. Em nenhum momento o livro ele deixa claro pontos para que nós entendamos hoje esses diferenciais da letra. Mas não há uma expoliação do trabalho, da fé, das restrições que Paulo viveu. Então, eu acredito que seja esse aspecto, ele expressou o que era possível ser expressado naquele tempo, segundo aquilo que foi possível ele entender, de tudo aquilo que se tinha, né? Todo o material que se tinha. Né? Eu vou passar aqui mais uma coisinha. Doutrina da expiação. O livro mostra que realmente não, né, isso não existe, né? Mas você nunca chegue para um cristão e fale isso, pelo amor de Deus, de maneira na bucha. Isso é o âmago, isso é o centro da cristandade. Isso para a gente, para o cristão, tem um valor imenso. Então, talvez você perca ali alguém ali que possa, naquele momento, crescer muito. Por quê? Porque de imediato você destrói ali tudo que ele acredita, né? Então, assim, a expiação para a gente é um motivo, para o cristão, é um motivo da gente estar aqui tendo comunhão com o Pai. Então, não é um conceito fácil de ser substituído, né? Então, assim, igual eu estou falando, eu estou dizendo da minha experiência, né? Foi muito difícil para mim, né? E foi muito difícil. Mas é como eu parafraseei aí. Quando eu fui para ler realmente, eu vi ali, meu Deus, como os reveladores são tão equilibrados, como eles são tão sábios em expor, né, o que deve ser dito, da maneira que deve ser dita, sem condenação, porque todos os textos que estão aí, tem mais textos, não há condenação, não há julgamento, né? Há simplesmente uma exposição de detalhes, há uma exposição, há uma correção de conceitos que precisam ser, de fato, corrigidos. Eu não estou dizendo que não deva ser. E esse é o momento, porque se a quinta revelação foi dada 62 anos, completou ontem, 62 anos, é isso? Eu estava vendo ontem ali os irmãos compartilhando, é isso? 64, viu, Edane? 64. 64, né? É. Então, se ela completou isso agora, então, e foi dada 64, então é um momento, né? Esses são os momentos desses conceitos serem reavaliados, serem trazidos. Mas eu acredito que o nosso desafio é como o de Paulo, né? É trazermos esse conceito sem ferir aquelas pessoas que ainda creem nele,
é você derrubar o conceito e não a pessoa, né? Muitas vezes a gente derruba a pessoa e o conceito fica em pé. Então, aqui, deixa eu passar, que eu queria falar aqui do, né? Tá aqui, das cartas, né? O apóstolo Paulo escreveu muitas cartas, né? Instrução de demonstração. Outros instrutores do Evangelho de Jesus também fizeram o mesmo, né? Mas nenhum deles imaginou que algum desses escritos fossem ser reunidos recentemente por aqueles que iriam apresentar... Oi? Alguém me chamou? Não, né? Reunidos subsequentemente por aqueles que iriam apresentá-los como incorporados aos ensinamentos de Jesus. E assim, ao mesmo tempo em que o chamado cristianismo contém mais do evangelho mestre do que qualquer outra religião, é engraçado, né? Quando eu comecei a reunir, ninguém colocava essa frase. Colocava as frases que queriam dizer que estavam amando Paulo, né? Mas, e assim, ao mesmo tempo, nenhuma outra religião contém mais do evangelho do mestre. Quer dizer, gente, há muito que se aprender aí também. Há pessoas que vão ali, crescem, evoluem ali dentro, né? Então, por que quando nós vamos tratar e falar de Paulo, não aplicamos aquilo que nós falamos a respeito de nós mesmos, né? Porque nenhum de nós queremos ser julgado, nem apontado, nem condenado. Não tem essa pessoa. Pelo contrário, ela quer receber perdão, compreensão. Aí, quando vai se falar de Paulo, alguns, mas é igual eu estou falando, provavelmente são pessoas que tiveram experiências e não estão falando do livro, estão falando da sua própria pessoa e da sua própria experiência, né? Então, louvado seja Deus, que o cristianismo teve alguém como Paulo, onde pôde sustentar e permanecer verdades, né? Verdades hoje que é nossa missão, com muita sabedoria, repito novamente. Elas necessitam serem revitalizadas, elas precisam ser substituídas, né? Mas é necessário que a gente tenha uma ação, como de Paulo mesmo, né? Um coração de entrega, um coração que se dá ao Senhor, que a gente aprenda com o próprio Pai, com o próprio Deus, como é possível fazer isso sem gerar um dano, né? Eu acredito que é possível, né? Então, deixa eu pensar que o tempo... Aqui... onde a gente está aqui no verde claro aí, não é da nossa intenção diminuir o lugar da pessoa de Jesus em uma religião que poderia levar o seu nome, mas não gostaríamos de possibilitar que essa consideração explicasse a sua vida inspirada, nem que suplantasse a sua mensagem salvadora, né? Como eu falei, o texto ele vem mostrando ali onde houve a variação, onde não houve interpretação correta da mensagem, né, por parte ali de Paulo, porque realmente, como eu fiz parte, ainda reúno, ainda estou ali com os irmãos, a questão da pessoa de Jesus, né, a adoração a ele, não que isso não seja devido, mas não é só isso, né? Existe algo que precisa complementar isso. E a adoração verdadeira é quando a gente tem essa consciência do Pai como Deus e essa irmandade, né, entre nós.
E existe realmente esse buraco, e ele é muito grande no cristianismo. Ele precisa, de fato, ser coberto, né? Ele precisa ser revestido dessa verdade. Então, assim, a divisão que a gente vê, né, em todo o mundo cristão, seja qualquer tipo de denominação, ela é muito grande. Por quê? Porque a percepção da irmandade, ela não, ela, ela é muito fraca. Até dizem, né, que nós somos irmãos e tudo, mas na prática, qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer conceito, qualquer doutrina é suficiente para que haja separação, né? Por quê? Porque não há base, né? Não há uma base, diferentemente da questão da fé. A fé é muito forte, a base da fé, né? Como isso foi muito trazido, como isso foi muito batido ali sobre nas cartas, Paulo, Pedro, é difícil, é muito difícil você mudar isso na mente de uma pessoa cristã. Mas agora a questão da paternidade e a irmandade, essa lacuna ela é muito forte realmente, né? E quando você começa a falar disso, eles falam assim, então não precisa mais de Jesus, não precisa da expiação, né? Então, realmente, acredito que Paulo, depois que foi levado ali, e passou ali pelas mundos das mansões, em toda circunstância, ele tenha desejado voltar, né? Se fosse possível, para restaurar, né? Para fazer diferente nesse aspecto, né? Mas não é possível, claro que volta nenhuma é possível, a gente sabe disso, né? Os cristãos gentios, né, começaram, Paulo, a gente sabe que ele é o apóstolo dos gentios, né, então ele, em alguma carta lá, ele disse para Pedro que foi chamado para isso, para pregar o evangelho aos gentios, né. E aqui diz, a igreja, como uma consequência social do reino, teria sido plenamente natural e até mesmo desejável. Uma igreja não veio da sua existência, mas antes do fato dela haver ela suplantado quase completamente o conceito do reino trazido por Jesus. A igreja institucionalizada de Paulo tornou-se uma substituta virtual para o reino do céu proclamado por Jesus. É, é, eu acredito que esse aspecto, né? Aí é como eu disse, se Paulo pudesse mudar as coisas, ele teria vindo e teria feito diferente, né? E tudo o que ele realizou ali, ele realizou segundo o que era possível, segundo o que ele conseguia perceber, né? O que ele percebeu foi aquilo que ele trouxe. Realmente ele abriu várias igrejas, foi ele que deu início às igrejas nas cidades, né? Seja em Filipe, seja em Corinto. E agora cabe a nós fazer diferente, né? Eu vejo ali que olhar para Paulo é justamente esse aspecto, né? Ver onde ele falhou, onde uma pessoa que tinha um coração para o Senhor, e mesmo assim não conseguiu perceber pontos tão evidenciados para nós hoje, né? Estamos aqui nessa época, não sabemos se estivéssemos ali no local, no lugar dele, qual seria a nossa conduta também, né? Mas eu vejo que é um ensinamento para nós hoje, viver isso, né? Olhar para ele e perceber ali onde houve falha e não errarmos, né? Procurarmos não falhar no mesmo ponto,
né? Não só na teoria, né? Porque teoricamente tudo é muito simples, né? Tudo na letra é muito fácil. Agora, na prática, isso muda de figura, né? A própria fraternidade entre irmãos. Isso é algo elevadíssimo, é algo de um patamar grandioso. Realmente, eu ter essa percepção do que significa a fraternidade e que isso é o que nos liga. Não são conceitos, não são pareceres, não são ideologias, não é porque eu acho o outro, eu vou com a cara dele, não é isso. A ligação que nós temos uns com os outros é a fraternidade, é a paternidade, é termos o mesmo pai, né? Então, realmente, infelizmente, né? Paulo, no momento dele, ele não conseguiu perceber isso e não conseguiu passar isso, né? Então, hoje, essa deficiência, ela existe não só na igreja cristã, ela existe em nós como pessoas. Até nós aqui do movimento, teoricamente, entendemos isso, né? Mas quem de nós, de maneira, na prática, individualmente vivemos isso 100%? Quem de nós é capaz de superar, de entender o irmão, de compreender ele nas fragilidades dele? Quer dizer, não é algo na prática, irmãos. Eu, pelo menos, digo a respeito de mim. Eu preciso sempre estar ali diante do Senhor, né? Me arrependendo, me colocando diante dele para que eu possa, de fato, fazer diferença. Né? Que Paulo foi chamado para fazer diferença e fez, segundo o que ele pôde fazer. Né? É muito claro que hoje o Senhor deseja o quê? Uma religião, que vivemos uma religião pessoal, única, individual, entre nós e ele. E saibamos que o nosso irmão também está procurando isso e vivendo isso. Não é só eu que desejo isso, mas meu irmão também deseja, porque ele também tem um pai a quem ama. Né? Então, realmente, se isso tivesse vindo dos séculos passados, quando Paulo ali começou, né, a fazer a sua pregação e os demais apóstolos tivessem percebido isso, estaríamos numa outra condição, mas não estamos, né, e precisamos fazer algo a partir de agora, né, a partir de agora para cada um, né, claro. Eu acredito que Paulo está ali para mim. Hoje, Paulo ele continua sendo essa pessoa que eu admiro muito. Acredito que ele tenha feito muito. Simplesmente, ele, para mim, o que eu vou olhar ali é onde ele não conseguiu perceber, né? Teoricamente, as coisas. Mas em termos de prática, em termos de coração, quem tem contato com a Bíblia, lê os livros que ele escreveu, seja Gálatas, seja Efésios, Colossenses, percebe que era um homem que tinha uma afeição, né, muito grande pelo Senhor, ele tinha um coração para Deus. Isso eu vou admirar sempre, né? E quando é possível, sempre converso com os irmãos de maneira pedindo ao Senhor sabedoria para que não agrave, né, essas partes, né, para que as coisas sejam substituídas sem magoar, porque para os cristãos, Paulo é uma pessoa muito amável, né, para nós. E chegar e dizer que ele falhou, né, como eu ouvi várias vezes no início, igual eu falei, depois que eu fui ler o livro, e teoricamente o que estava escrito ali, percebi que não era o intuito do revelador. Não era expor Paulo, não era. Simplesmente era corrigir as falhas que houve, né, naquele momento ali. Então, era isso. Eu termino aqui, para mim está de boa.